O programa a seguir é uma produção independente e de responsabilidade de seus idealizadores. Bom dia, pessoas! Sejam todos muito bem-vindos. Começa agora o programa Estúdio Inter, diretamente aqui da TV Rio Preto, canal 7 pela NET TV e também nas plataformas digitais. Você quer acompanhar a gente e não dá para ser pela TV? Não tem problema, tá mais fácil do que você imagina. Pode ser no YouTube, pode ser no Facebook, pode ser no site da TV Rio Preto, no aplicativo. É tudo para facilitar a sua vida e você se conectar com a gente com as histórias mais inspiradoras. E por falar em inspiradora, o programa de hoje traz essa atmosfera. Nós vamos mergulhar juntos no universo da dança. É isso mesmo, amores. Que tal você empurrar o sofá pro lado e soltar o artista sufocado que há dentro de você? Mas não é nessa vibe não. Nós vamos falar de dois grandes campeões de um concurso que teve recentemente. No primeiro bloco estará comigo Lívia Torres, ela que é professora e dançarina de dança de salão. E também o Armando Gonçalves, ele que também é professor e também dança de salão. Ai, que delícia, a gente vê os dois dançando, dá até coisa assim, dá vontade de você sair dançando junto. E sabe o que é mais legal? Eles foram campeões de uma categoria no 21º Festival de Dança de Catanduva, mas esses detalhes todos são eles que vão trazer pra gente. E no segundo bloco, nós vamos para outras histórias muito inspiradoras. Quem estará comigo é o Guto Rodrigues, ele que é professor de Educação Física, pós-graduado em motricidade e pós-graduado também em dança. E vai trazer duas companheiras espetaculares, a Olga Tange e a Claudineia Oliveira. E aí nós vamos juntos conhecer as histórias inspiradoras dessas mulheres. Então faz o seguinte, senta na frente da telinha, liga uma musiquinha para você já entrar na atmosfera da música e da dança, que é só o tempo da vinheta. Está no ar o Estúdio Inter de hoje. Imagine você aí do outro lado, ter a oportunidade de ter o seu trabalho, a sua arte, aquilo que te motiva dia a dia, que no caso desses meus convidados é a dança, ser avaliado por Ana Botafogo, Carlinhos Jesus e Alexandre Snoop. E dos três, ter nota 10. Sabe aquela coisa assim, 10, gordo, rechonchudo, daquele que você fala assim, caraca! Tirei 10 dos melhores profissionais da arte, da dança. Uma nota que levou eles para o top. Foram primeiro colocados no 21º, como é que chama o evento, gente? Festival de Dança de Catanduva. Talvez para você aí do outro lado, que não viva o universo da dança, pareça pequeno. Amores, não é. Não é pequeno, é gigantesco. O que acontece é que muita gente não sabe metade do que acontece no universo da arte aqui na nossa região. Mas Rio Preto e todo o Noroeste Paulista é sim um celeiro de grandes nomes e de grandes eventos de nível nacional que depois levam esses nossos seres iluminados para todo o mundo. E é por isso que está aqui comigo a Lívia e o Armando. Eu estou tão feliz de estar com vocês aqui, com esse mundaréu de troféu aqui na frente. Gente, que coisa mais linda. Bom dia, meu amor. Bom dia, Lívia. A Lívia vocês já conhecem. A Lívia já esteve aqui no programa falando com a gente sobre essa arte tão maravilhosa da dança. Mas eu quero saber de vocês. 21º Festival de Dança de Catanduva. E vocês levando o primeiro lugar com nota 10 dos 3 nomes mais poderosos do cenário. Quando que caiu a ficha? Caiu pra você? Não caiu, não. Assim? Não caiu a ficha ainda. Não caiu a ficha ainda. Não. Gente, isso é tipo ir pro Dança dos Famosos e ter 10 deles. Ou ir pro, como é que chamava aquele negócio que o povo virava a cadeirinha lá do jurado? The Voice. O The Voice. E ter os 3 caras da música virando a cadeirinha pra você. É sobre isso, né? É sobre o reconhecimento do trabalho de vocês. Exatamente. E é legal porque a gente foi com o coração aberto, sabe? Sem expectativa. E a gente foi pra entender até mesmo qual é o processo que a gente estava passando do nosso trabalho. Então, ser avaliado dessa forma e entender que a gente conseguiu transmitir para eles a ideia que a gente quis e eles nos deram esse feedback com toda essa intensidade, com todo esse calor, com esse carinho das notas, né? Pra gente foi super importante. Gente, Ana Botafogo com aquela classe toda. Ela pra falar, não é que nem eu assim, destrambelhada, que vai mexendo, que solta todas as emoções. Ela tá super emocionada, mas ela tá assim, plena. Plena. E nós estávamos com um certo receio nessa questão de
descobrir realmente em que momento nós estávamos e para que lado a gente estava caminhando. Porque nós criamos uma coreografia que fugiu Ousada, que eu já tô sabendo de detalhes dessa categoria. Do tradicional. Inclusive, ó, enquanto você tá falando aqui, tá passando o take de vocês. O que acontece? Vocês misturaram ritmos, vocês misturaram Misturamos. técnicas de estilos variados de dança, o que é um risco. Sim. É um risco e a gente estava disposto a correr. Antes da apresentação nós estávamos conversando justamente sobre isso. Nós apresentaríamos e a gente queria um feedback sobre essa situação, porque nós usamos o bolero como base da nossa coreografia, mas misturamos elementos do zouk, do samba de gafieira e contemporâneo. Foi realmente um desafio e a gente conversou e falou, olha, nós vamos apresentar. Das duas, uma ou é 0 ou é 100. Pode ser que dê muito certo ou pode ser que dê muito errado. Se der muito errado por conta da mistura, a gente sabe que foi um risco que nós corremos. Então, também tá tudo bem, sabe? E além disso, teve a parte da música também, né? Quando a gente coloca o termo, né? A gente fala, né, no meio social ali, o bolero. Quem não conhece já acha que é aquela coisa antiga, antiquada. E a gente usou uma música super moderna e que, na verdade, não faz parte do gênero musical bolero, mas encaixa super bem. Então a gente realmente arriscou, a gente tentou fazer algo diferente. Eu acho que vocês trouxeram um jeito diferente de olhar para música e para dança, né? Que são duas artes que se fundem e que transformam. Quem tá assistindo é impossível não mexer o pezinho, não querer sair balançando o corpinho. A hora que você vê, você já tá assim, jogando cabelo, aquela coisa. Enfim, mas quando vocês trazem, por exemplo, uma música, um ritmo musical que não está na categoria do bolero, mas encaixa com aquilo que vocês queriam trazer, eu acho que a gente traz um movimento de disruptura. Exatamente. De algumas regras que não precisam mais existir. Exato. Exatamente. Né? Se a música flui com a coreografia, existe a técnica que é avaliada e tá tudo bem, e vocês conseguiram exercitar e expor a técnica da forma como vocês precisavam, por que tem que ter a regra de que bolero tem cara de antigo e só dança daquele jeito? Exatamente. E principalmente, já que estamos em tempos tão modernos. E principalmente porque hoje a gente já não tem mais aquela característica de trazer a dança dos familiares, né? Passar o ensino da dança do pai para o filho, da mãe para o filho, né? Muitas pessoas acabam nascendo e não tendo contato com a dança propriamente dito. Então, às vezes, uma música que hoje, né, tá ali no streaming, a gente ainda escuta na rádio, a pessoa não faz nem ideia que dá para dançar. Então, na hora que ela escuta uma música conhecida, vê uma dança, ela começa a gostar daquilo, é o atrativo para ela entrar nesse meio. Se sentir pertencente àquilo. Ó, vamos fazer o seguinte, até agora a gente viu só as imagens enquanto eles estavam falando. Vamos ouvir um trechinho do vídeo com a música para vocês entenderem esse universo que eles levaram lá para este evento. 240,000 miles from the moon, we've come a long way to belong here, to share this view of the night, a glorious night. Over the horizon there's another bright sky. Oh my, how beautiful. Oh my, irrefutable Father, he told me, son, sometimes it may seem dark, but the absence of the light is a necessary part. Just know gente, já dá vontade de sair assim. Eu ainda vou aprender. Eu já combinei isso com a Lívia uma vez, dela me dar aula. Faz uma cara que eu ensaio porque eu tenho 2 pés esquerdos e 2 mãos direitas. Então, a gente arrisca bem, entendeu? Mas a técnica, o gostoso de você deixar o corpo fluir, eu acho que com professores faz toda a diferença, né? Vocês, além de dançarinos, também são professores. Sim. Qual é o maior desafio? Dançar ou ensinar? Olha, os dois são difíceis porque o aluno é um espelho do professor, né? E essa ideia de explorar coisas novas não é só no palco que é um desafio, que é um risco. É no dia a dia ensinando. No dia a dia ensinando também. Então, pra gente criar essa conexão com o aluno, pra gente tentar passar uma ideia, porque
a gente precisa trabalhar em cima das dores, né? Então a gente precisa trabalhar em cima da vergonha, a gente precisa trabalhar em cima dessa ideia de que tem 2 pés esquerdos, porque às vezes não tem, e é uma coisa da própria cabeça, uma limitação. Não, e vamos pensar que... assim, né? Se a pessoa for canhota, ter dois pés esquerdos, tá tudo certo, você vai dançar bem. Exatamente, entendeu? Então a gente precisa ganhar esse espaço de 2 formas. No palco a gente ganha pro público e a gente ganha pros jurados, e na sala de aula a gente ganha nesse tete-a-tete com o aluno, que também é um desafio, mas é um desafio que vale a pena, vale muito a pena. E a parte legal é que a gente consegue transmitir pro aluno a real sensação daquilo que ele está sentindo, ele não se sente sozinho. Porque se pra gente é um desafio estar ali em cima do palco, sendo julgado por quem a gente foi julgado, mas mesmo assim a gente foi lá e enfrentou, a gente acaba servindo como exemplo para o aluno, que vai também olhar e falar, pô, se o meu professor enfrentou esse desafio, eu vou enfrentar aquela pista de dança também, eu vou enfrentar aquela pessoa que eu não conheço e vou convidar para dançar. Ele acaba partindo também para esse lado mais pessoal. Do quebrar as próprias rupturas. Exatamente. Né? Eu acho que a gente cria muita regra pra vida, a gente pode ser um pouquinho mais leve. Uma né? coisa que a gente escuta muito é às vezes como que eu vou para um primeiro baile, como que eu vou explorar isso, gente? Eu não consigo ir chamar alguém para dançar Mas se a gente for ver, se a gente for pensar, a gente também não consegue subir em cima daquele palco, não é uma coisa que estamos 100% super confortáveis. Exatamente, confortáveis com essa situação, nós não estamos. Mas é necessário, e quando a gente passa pelo processo e descobre que ele pode ser muito melhor do que a gente imaginou, isso traz uma sensação de conforto e de felicidade segurança. Tão grande que proporciona eu segurança. faria de novo, e de novo, e de novo. Tanto porque esse daqui é só um recorte daquilo que a gente já passou, porque a gente já caiu muito mais vezes. E hoje a gente está sendo agraciado, né, com toda essa experiência. Mas eu não digo que vocês caíram, vocês construíram a maturidade para poder chegar onde vocês chegaram, criando essas rupturas e levando para o palco um espetáculo com propostas inusitadas. Só que aí com esse ganho já superou tudo que a gente já passou, porque a gente passou justamente para criar essa casca, para criar essa maturidade e chegar do jeito que a gente chegou nesse festival. Foi bacana, foi legal. E não pense que foi porque foi tudo perfeito, porque esse aqui tentou me derrubar em cima do palco. Quase esses detalhes a gente não conta, tava tudo lindo lá. Não, tava tudo maravilhoso, mas ainda assim, teve pra você erros ver que... E teve desafios maiores. Exatamente, a confiança que a gente tinha de, agora, vamos enfrentar isso, pra manter a estrutura lá em cima... é o que traz o resultado. Então não foi porque é fácil, nós estávamos conversando agora sobre a facilidade dela como comunicadora, e não é que é fácil, você faz parecer fácil. E nós trazemos essa sensação que inclusive é muito gratificante poder passar essa imagem, né? Isso é habilidade divina, amor. Papai do céu, papai é fato. Trouxe aqui pra nós, é fato, porque às vezes iluminou. a pessoa... É fato isso, porque às vezes a pessoa tem a técnica, ela sabe executar, ela faz bem, mas não faz parecer ser fácil. Sim. Ó, eu quero que vocês voltem aqui em breve, eu vou arrancar todo esse cenário, nós vamos fazer uma dança aqui, eu vou dançar. Pronto, falei. Pronto. Promessa é dívida. Então tá feito. Já tô com roupa de ir. Ferrou. A cara tá apresentando. Mas vai ficar tudo bem. Obrigada, meus amores. Sucesso pra vocês. Que vocês voltem aqui me contando muito mais histórias como essa. Não precisa nem ser o primeiro lugar. Só de vocês estarem levando a arte pros 4 cantos desse Brasilzão e, quiçá, para o mundo, a gente já fica muito feliz. Sucesso pra vocês. Obrigado. Obrigada. Ó, vamos ligeirinho pro intervalo e na volta nós temos mais dança e mais histórias inspiradoras. Então não sai daí, porque esse programa é daquele que vai fazer com que você saia do sofá e vá se mexer, nem que seja até o banheiro. Já vem, rapidinho. E você aí, já imaginou ter seu próprio negócio de uma marca brasileira reconhecida internacionalmente? Com a Pops, você investe um modelo de franquia testado e aprovado. Estamos falando de baixo investimento e alta lucratividade. Você tem todo o suporte, treinamento e marketing especializado. E aí, já escolheu a sua Pops?
dia a dia é bastante agitado. Tudo começa no cuidado com o filho, no corre-corre do trabalho. É por isso que não descuido da minha saúde. E aqui está o meu maior segredo: água mineral Rárida, com todos os nutrientes que meu corpo precisa para eu ter mais qualidade de vida. E claro, ninguém é de ferro, né? Água não é tudo igual, por isso eu uso e indico água mineral natural Rárida. Os óculos de sol ou de grau se tornaram acessórios indispensáveis. A correria do dia a dia exige além de beleza estética. É preciso proteção com qualidade, lentes de alta performance e certificação e garantia. Casa dos Óculos Caiguinhos, com você em todos os momentos do seu dia. Só no Rio Preto Shopping você encontra incomparáveis possibilidades e esplêndidos sabores em 2 praças de alimentação com mais de 45 opções de lojas. Rio Preto Shopping, sempre novo para você. Estamos de volta. Eu falei que este programa era pra lá de inspirador. Se no primeiro bloco a gente conversou com a Lívia e com o Armando sobre a vitória naquele concurso tão bacana, agora nós vamos conversar com o Guto Rodrigues. Ele que é formado em Educação Física, pós-graduado em Motricidade em Dança e pós-graduado em Dança em Cadeira de Rodas. Até por isso que a Claudiné está aqui ao meu lado, ela que é uma dançarina. E também temos a presença da Olga, outra dançarina. E aqui a gente está para falar dos desafios não colocados pela dança e que você dá conta de quebrar todos eles. Bom dia, Guto. Bom dia. Que delícia recebê-los aqui. Que gostoso poder compartilhar com o meu público a história de vocês, de usar a dança como uma ferramenta de libertação e de descobertas, não é mesmo? Como é que você mergulha nesse universo, Guto? Eu trabalho com dança inclusiva desde 2003. Nossa, tudo isso já? E eu trabalho com dança com terceira idade desde 95. Quando a minha avó faleceu, o médico deu o diagnóstico que ela faleceu porque ela não fazia atividade física. Na época não existia nenhum Conselho Regional de Educação Física, que o CREF foi lançado em 97. E o médico falou, se ela fizesse atividade física, talvez ela teria vivido mais. E aquilo me incomodou muito. Aí eu comecei a desenvolver, como eu já dançava, na época eu fazia parte do Tangolero. Eu me lembro dele dançando no Tangolero, gente. Muitas apresentações eu assisti. E aí, na época do Tangolero, a gente tinha bastante idosos, mas a vibe era a moçada dançar, e os idosos ficavam meio de lado nas aulas. E aí eu comecei a direcionar meu trabalho com os idosos, e as coreografias que eram retiradas da época do Tangolero, eu ia passando para os meus alunos, para estimular a memorização, para estimular coordenação motora. Porque é um exercício completo, né? Vamos combinar. A dança, gente, é impossível. Você mexe todos os dedinhos, até o fio de cabelo você mexe quando você joga o cabelo pro lado. É verdade. Não é verdade? Isso. Inclusive, é uma ferramenta também para a dança ter mais expressão, esse movimento de cabeça, de mão, enfim. Quem quer falar primeiro como chega a dança? A Olga ou a Claudiné? Tanto faz. 2 ou 1, vamos tirar. Tanto Eu faz. ainda não cheguei na dança, gente, mas eu vou. Eu prometo pra vocês que eu vou. E você vai gostar. É impossível. Não, eu falei pra Lívia no primeiro bloco, eu falei, é impossível não se movimentar quando você tá assistindo uma apresentação de dança, ou mesmo ouvindo uma música, né? Você começa, balança o pezinho, balança o corpinho, a hora que você vê, você já tá, mesmo que descoordenado, com 2 pés esquerdos, que nem eu falei, mas a gente vai. Como é que você chega na dança? Vamos começar com você. A dança pra mim é tudo, sabe? É mais do que terapia pra mim, porque eu me sinto bem. Quando eu tô dançando, eu já falei isso em aula, parece que eu não tenho cadeira de rodas, porque parece que vem uma nega maluca em mim, assim, sabe? Que eu me solto na dança. Então, pra mim, é muito, muito bom. Agora vamos combinar. Você ficou com medo no começo de fazer as coreografias com ele? Nem Gira um a cadeira pra lá, vai da cadeira pra cá? Nem um pouco, porque ele é doido e eu sou mais ainda.
Os tombos a gente não mostra. né? Não, mas isso a gente não precisa contar. Não, isso não acontece, Os tombos viu, gente? não acontecem. Mas o que foi mais desafiador pra você? O que você poderia elencar assim? Vamos imaginar que tem alguém lá do outro lado agora assistindo a gente, nas mesmas condições que você, mas pensando assim, ó céu, ó dia, ó azar, por que é isso comigo? O que você daria de conselho pra essa pessoa que tá lá, pra falar assim, minha filha, vai. É porque assim, eu sou muito desafiadora comigo mesma. Então assim, quando eu quero fazer, eu tô na dança, no caso, eu quero fazer o meu melhor, eu quero me dar o melhor. Só que às vezes eu me vendo dançar, falei, nossa, podia ter sido diferente, né? Olha lá, que coisa feia. Além do que é autocrítica, né? né? Não, principalmente no samba, né? Que eu sambo pra um monte de gente e falo assim, gente, eu sambo mesmo, mas parece que eu só fico mexendo a cabeça, sabe? Aí quando o Guto me convidou para participar desse concurso, falei, bom, eu sambo, né? Porque assim, o professor tá me chamando, né? Algum merecimento eu tenho nessa aí quando história. eu ganhei 10, o Carlinhos Jesus, falei, não, eu sou sambista. Gente, eu tinha esquecido de contar isso pra vocês, tá? Também foram nota 10 pelas mãos do Carlinhos de Jesus. Ó céu, gente. É palpitante, né? Não é? Nós estamos falando da sumidade da dança, conhecido nacionalmente e internacionalmente por ser tão criterioso, por levar a dança com tanta técnica, e vocês arrancaram aquele 10 dele, né? Não é verdade? A hora que você escutou o 10, como é que ficou o coração? Na verdade foi escrito, né? A hora que eu vi no papel lá, eu falei, ai, Carlinhos Jesus me deu 10. Vocês guardaram isso, o papel? Guardamos. Guardamos, Ainda bem, porque vai isso é ficar lá, memorável. vai ficar no tesouro lá, guardadinho. Que legal. Agora, Olga, como é que você chega na dança? Me conta. Bom, eu sempre gostei de dançar, né? Mas nunca tive oportunidade. Aí depois que eu aposentei, eu falei assim, agora eu vou fazer aquilo que eu gosto. Com que idade isso? Comecei com 65 anos. Pera, presta atenção, você aqui, ó. Presta atenção. Agora eu vou falar pro você aí, ó. Que tá aí. Ai, vou me aposentar. Não sei o que eu vou fazer da vida. Vai dançar, amor. Vai pôr o corpo pra mexer, a cabeça pra funcionar. Porque a gente que trabalha muito, é ou não é, Olga? Se a gente para, o cérebro para. E você vai parar. É verdade. Tô errada? Não. Não é assim, Guto? Quantas histórias a gente escuta das pessoas que se aposentaram e depois adoeceram, se entristeceram por falta de motivação. Aí me conta, o que foi mais desafiador na hora de começar lá? Foi a família? A família ficou resistente ou não? Apoiou? Ninguém, em casa não. Todo mundo, assim... Apoiou, né? Mas o meu desafio foi fazer uma apresentação, que eu não conseguia, porque eu sou muito tímida. Já perdi a noite de sono. Né? Então, a primeira vez que eu consegui foi por causa do Guto. Com o apoio dele, que eu consegui fazer a primeira apresentação. Foi no susto. Eu coloquei ela para fazer a apresentação, eu colocava ela nas coreografias. 2 dias antes do evento, ela falou assim, eu posso sair da coreografia, porque eu não estou nem dormindo. Aí eu via que era um sofrimento, que elas têm ansiedade, né, e uma série de coisas. Tomam uma medicação para dar uma melhorada na ansiedade, e aí eu tirava ela da coreografia, tinha que remanejar tudo. Aí você tinha que repensar a coreografia. Sim, aí eu faço um festival de dança inclusiva todo ano, já fizemos esse ano a 10ª edição, e aí eu falei assim, eu preciso tirar isso da Olga. Aí eu coloquei a apresentação dela no meio da programação e ela não sabia. E eu fui lá na plateia buscar ela. Eu falei assim, hoje eu vim aqui desafiar uma pessoa que morre de medo. E aí eu peguei ela na plateia e ela foi. Aí foi com medo mesmo. Foi. É sobre isso, gente. Vai, mas vai com medo. Tá com medo? Tá tremendo? Vai tremendo, vai com medo, mas vai. Imagina se eu não tivesse levantado e ido, você não teria ido lá pra esse evento agora, tido 10 do Carlinhos Jesus. Eu não teria coragem mesmo. Arrasou na atitude de arrancar ela lá da plateia e desafiar. É sobre isso. Se a gente não mexe com esses medos que muitas vezes nos paralisam, você vai continuar no lugar que você estava. Não é? E precisava desse empurrão. Precisava desse empurrão. E doeu ir lá pro palco? Não, nada. Porque assim, ela já sabia a coreografia, só que ela pulava fora na última hora. Eu falei assim, vamos tirar isso. Da timidez. E estava lotado o teatro. Eu fui lá no meio da plateia buscar ela. Eu tinha um texto falando sobre essa questão dos medos, da ansiedade, de tudo. Eu falei assim, hoje eu vou arriscar tirar o medo de alguém. E ela dançou maravilhosamente. Olga! Ai, adorei! Aí desencantou. Aí desencantou. Agora só quer palco também, né? Porque é assim, viu, gente? É que nem quando eu pego, às vezes, alguém pra falar comigo. Ai, mas eu sou tímida, eu não falo. A hora que cata o microfone pra eu catar de volta.
É assim mesmo. Porque depois que passa o medo, é gostoso, é bom. É prazeroso. Que dica você daria, Olga, pra quem tá assistindo a gente agora, que tá lá, ó céu, ó dia, ó azar, me aposentei, não sei o que eu vou fazer. Tem que ir na luta mesmo. Quando gosta de uma coisa, tem que lutar e ir pra frente mesmo, né? Não pode ter medo, não. E vou complementar a fala da Olga, muitas vezes a gente não faz algo lá na adolescência, na infância ou na juventude, porque a gente tem uma série de restrições, pode ser uma restrição financeira, familiar, horário de trabalho, que te impede de colocar isso em prática. Mas a partir do momento que você tiver liberdade, nem que seja para pintar parede, fazer um artesanato, alguma coisa que você sempre quis fazer, vai fazer. Não deixa passar o tempo não, porque a vida é só essa aqui, né? A gente não tá nesse planetinha à toa, gente. A gente tá aqui para poder viver com toda a intensidade que a vida nos permite. Eu falo muito assim, eu trabalho com idosos há 30 anos já, e a gente vai acompanhando as vivências das pessoas. Hoje, às vezes uma pessoa idosa fala assim, eu vou me aposentar. Eu falo assim, não vai cuidar de neto, vai cuidar da sua vida, de fazer as suas coisas que... Agora é a hora de se aproveitar, né? Já cuidou de filho, de marido, de tudo. Porque assim, parece que os filhos vão assim, a mamãe aposentou, pronto, vamos largar os netos, tudo lá. Vai curtir a sua vida, é a tua hora de seu momento, né? E às vezes a pessoa larga de fazer. Às vezes fazia aula quando estava trabalhando, aí aposentar, tem que parar porque eu tenho que cuidar da minha mulher. Eu falei, não, na hora de fazer você não foi convidado, então... né? Até porque não ia dar, né, gente? Vamos combinar. Mas já fica a dica. Filho, a responsabilidade de pai e mãe, não terceirize a educação. Educação na escola, ela é complementar, ela vai alfabetizar, vai instruir, vai fazer um ser humano melhor, mas o ser humano é formado dentro de casa por pai e mãe. Não terceirize a educação, gente. Eu falo sempre isso, porque a gente vê isso com muita frequência das pessoas, não, vai ficar com a minha mãe, vai ficar com a minha tia, vai ficar com a minha irmã. Não dá. Quem pôs no mundo é você, filho. Depois da minha dança, depois da minha hidroginástica, aí eu cuido. Beleza. Se eu tiver horário na agenda, eu fico. Exatamente. É isso que tem que ser. Ó, que dica você daria, Guto, pra quem tá acompanhando a gente agora? Eu sei da tua experiência, da tua história com a dança. Eu acho que do legado de dança que a gente tem aqui em Rio Preto, você é um dos mais atuantes. Eu queria que você deixasse um recado pro pessoal que tá acompanhando a gente do porquê se movimentar. Sim, a dança eu falo que ela cura o corpo, ela cura a alma e a gente tem que usá-la como um grande instrumento de socialização, né, e de integração. As pessoas com deficiência, eu trabalho há 13 anos na Rede Lúcia Montoro, que é um hospital do SUS, e a doutora Regina Schweide, que é a minha chefe, ela me deu toda a liberdade de convidar qualquer pessoa com deficiência para ir para a aula de dança. Então, ela passa por uma avaliação breve e começa a frequentar as aulas de dança. Então, quem tem algum tipo de deficiência que queira participar... Pode fazer parte desse grupo. Tem aulas terças e quartas-feiras, terça de manhã e quarta à tarde. E a Olga, no caso, faz aulas particulares. Mas nós temos o SESC, que tem aulas terças e quintas também, das 2 às 3, gratuito para a terceira idade. Não dança 2, é uma dança solta, mais... libertadora. Isso, exatamente. Libertadora. Ó, tá vendo? Então não tem nem desculpa, porque existem projetos gratuitos, prontos para te acolher e fazer com que você se movimente. E quem sabe, daqui a um tempo, não é você que vai estar aqui contando a sua história junto com o Guto, de superação, dos desafios, de colocar em xeque mesmo aquelas neuras que muitas vezes a gente coloca, assim como eu falei com a Lívia e com o Armando no primeiro bloco, sobre trazer essa ruptura. A gente pode fazer isso com a nossa própria vida. Com certeza. Né? Rompe aí com as neuras, né? É verdade. Rompe com as neuras, rompe com o julgamento alheio. Quem paga seus boletos, não é você? Então deixa, se alguém for pagar, aí você briga. Mas do contrário, a decisão é só sua. É né? verdade. Ó, obrigada mesmo. Todo agradeço. Sucesso do mundo pra Nós vocês. agradecemos. A minha casa aqui tá aberta para que vocês venham compartilhar essas histórias, as vitórias, os dissabores, porque também faz parte, né? Faz. Nem toda hora a gente ganha. Mas o legal mesmo é inspirar você aí do outro lado a levar uma vida diferente da que você tá levando hoje. É possível. É possível. Então não desista. E acho que essa é a mensagem final desse programa. Se você tá olhando pra sua vida com algum dissabor, algum desdém, cara, olha para o Papai do Céu e fala, obrigada, Deus, eu estou tendo a oportunidade mais um dia de refazer a minha história. A nossa vida é um livro em branco. É você que escreve. Beijo no seu coração, fiquem com Deus. Amanhã eu tô de volta. Tchau, tchau.